Ultimamente não se vê outro assunto nas redes televisivas. Sempre, qualquer que seja o canal que você acessa, é Covid-19. Morreu tantas pessoas, tantos infectados, mas a cura não mostram e nem tampouco a possibilidade da erradicação do vírus. No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma aventura desde o século XVI até hoje, por dentro da floresta amazônica. Para você conhecer um pouco da história, um pouco do legado da Quina Quina, que ela fez desde o século XVI até a atualidade. Não sai daí não que eu volto já já. Olá, você da nossa querida Amazônia, do Brasil e do mundo. Seja muito bem-vindo ao Instinto Selvagem Adventure. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva e ative o sininho no canal, que é a cara e a voz da Amazônia. Compartilhe nossas aventuras com seus amigos. Isso é muito importante para nós. Continue com a gente e curta mais um vídeo de educação ambiental em forma de aventura na selva. Eu quero agradecer a todas as pessoas inscritas, seguidoras e visitantes aqui do canal. Eu quero agradecer a todos vocês pelo sucesso do canal. E isso a gente deve a vocês. Muito obrigado por atender a notificação do sininho e estar aqui conosco. Com base no histórico da Quina Quina, desde o século XVI até a atualidade, levou o presidente da República, Jair Bolsonaro, e até as redes sociais e defender amplamente a produção da cloroquina dentro do laboratório do Exército. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Albert Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor Ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. E foi exatamente por conta desse pronunciamento que eu comecei a receber muitas mensagens. Inclusive, dois dos meus amigos, o Maxílio, que é engenheiro florestal da cidade de Ji-Paraná, e César Moretti, perito criminal, ambos do estado de Rondônia, jogaram na nossa mochila a missão de ir até a selva, identificar a Quina Quina para você. Mas antes de nós ir para a floresta, vamos fazer uma viagem lá no século XVI, para você ver a importância que esse vegetal teve na colonização peruana, na Segunda Guerra Mundial, na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré e o mais importante, o que ela fez para continuar sendo amplamente defendida pelos povos da floresta. A descoberta da quinina se deu no final do século XVI e século XVII pelos espanhóis durante a colonização peruana. Em 1735, o botânico Josep de Jussieu descreveu esse indivíduo como sendo da família das rubiáceas, o mesmo da família do nosso café. Mas foi em 1739 que o taxonomista Carolus Linneu batizou o gênero de Cinchona. Esse nome é uma homenagem à condessa espanhola que durante a colonização peruana foi curada de uma febre muito alta com o chá da Quina Quina. E para se ter uma ideia da raridade desse alcaloide, apenas 2 dos 40 indivíduos desse gênero possuem um alto teor de Quina Quina. Um é um arbusto, a Cinchona legeriana, que você pode encontrar ela na floresta do Peru. E a outra é a nossa Quina Quina, Cinchona officinalis, amplamente encontrada na Amazônia, principalmente dentro da floresta do Peru, floresta do Acre, Rondônia e do Amazonas. E em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o exército alemão apoderou-se de toda a reserva de Quina Quina na Europa quando invadiu Amsterdã. E em 1942, os Estados Unidos ficou sem fornecimento de Quina Quina. E isso foi um Deus nos acuda, porque o exército americano estava simplesmente com 600 mil soldados baixados, pois todos haviam sido contaminados com a malária. Começou então uma verdadeira correria contra o tempo, e o exército americano precisava
de quina para curar os soldados. E isso levou o botânico Raymond Fosberg, juntamente com outros botânicos, a embarcarem numa verdadeira aventura por dentro da floresta amazônica, para de novo buscar uma nova cura, tentar encontrar novos indivíduos do gênero, para fornecer a um tempo hábil aos Estados Unidos a casca do vegetal para curar então os soldados cometidos com a doença. Esse breve resumo da história foi para que você pudesse entender que desde essa época a quina já era objeto de muito interesse aqui na Amazônia e era amplamente defendida pela medicina ocidental. Realidade esta que estamos vendo nos dias de hoje. Será que nós estamos vivendo a ressuscitação, a ressurreição de uma queda de braço de muito interesse laboratorial? Porque lá no início a gente viu que os índios descobriram a quina. Depois os peruanos já passaram para os espanhóis com o nome de pau do Peru. Depois os espanhóis já levaram para os jesuítas como pó da condessa. Depois os jesuítas, quando faziam a catequese pela região peruana, eles trouxeram o industrializado de um princípio ativo que saiu dos Andes, sendo vendido já como pó dos jesuítas. Olha que reviravolta. E por onde a quina passou, ela foi objeto de muita disputa. Disputas essas que já ali pelo início do século XIX, ela veio parar exatamente aqui dentro da floresta amazônica, como principal industrializado e indicado no controle da malária. Imaginemos agora toda a atenção do mundo voltada aqui, ao apogeu da estrada de ferro Madeira Mamoré. E a partir de agora, vamos ver que por aqui, a quina também deixou seu legado. E não só permitiu o avanço das atividades, como favoreceu a inauguração da estrada de ferro Madeira Mamoré. Significou um momento histórico para todo o país, é bom que se diga. A Madeira Mamoré foi inaugurada oficialmente em 1º de agosto de 1912. O mundo todo estava voltado para cá. Por quê? Uma obra gigantesca, olha que interessante, construída com financiamento do governo norte-americano e da coroa britânica. Quem construiu a ferrovia Madeira Mamoré não foram os brasileiros. Ela simplesmente foi uma obra financiada e coordenada por um norte-americano chamado Percival Farquhar. Infelizmente, o que ofuscou a inauguração da Madeira Mamoré foi um naufrágio que aconteceu um mês antes da inauguração, que o mundo todo conhece, o naufrágio do Titanic. O mundo todo ficou de olho naquela catástrofe e a inauguração da Madeira Mamoré não teve o brilho merecido devido àquela catástrofe que matou milhares de pessoas. Infelizmente foi no mesmo ano, um mês depois do naufrágio do Titanic. Aqui, por muito tempo, carregava uma locomotiva. Só que ele não foi a vida toda assim, quando essa estrada foi aberta para poder ser construída esses trilhos. Imaginem que aqui tinha muito bicho. Tinha onças, tinham animais peçonhentos, tinham índios ferozes, índios valentes. E um detalhe, aqui os trabalhadores não traziam suas famílias, não traziam mulheres. Aqui só vinham homens solteiros, o que acarretava a saudade de muitas mulheres e as cachaçadas. Cachaçadas essas que originavam muitos conflitos. Mas tudo isso junto se transformaram em verdadeiros obstáculos que matavam muita gente aqui durante a construção. Mas Anísio, aqui dentro, com todos esses fatos que eu acabei de citar, que realmente matavam, o que mais matou aqui na região de todos isso aí? Sem dúvida, a malária. Temos que dizer que as doenças tropicais àquela altura eram impressionantes. Além da malária, paludismo, febre amarela, as famosas doenças tropicais. E era necessário que se conseguisse uma forma de conter os óbitos devido a essas doenças. E devido a toda essa mortalidade, essa dizimação, foi que originou a construção do Hospital da Candelária, né, Anísio? Exatamente. O Hospital da Candelária não estava nos planos de se construir um hospital aqui na Ferrovia Madeira Mamoré. Para quem não sabe, o Hospital da Candelária foi o primeiro hospital, olha que interessante, o primeiro hospital
de doenças tropicais no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Primeiro hospital para tratar de doenças tropicais. Malária, febre amarela, paludismo. E foi fincado aqui por Percival Farquhar. Um hospital que tentava minimizar, tentava reduzir o número de mortes. Infelizmente, só passou a diminuir depois de 1910 com a visita de um grande médico, que você sabe quem foi, nosso querido Oswaldo Cruz. Mas segundo os comentários da época, quando Oswaldo Cruz chegou aqui por essas bandas, ele foi informado de que aqui dentro tinha uma árvore que conseguia controlar essa doença. Ele foi informado, inclusive, dos benefícios da casca desse vegetal. Mas, segundo comentários, ele não deu muita importância. Ele tinha fé, era no industrializado de laboratórios que ele tinha trazido na bagagem. E Oswaldo Cruz, olha que interessante, há 110 anos, exatamente em 1910, implantou medicamento para o combate à malária, que é usado hoje, olha que interessante, no mundo todo. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Países como a África, a Guatemala, ainda tem muita malária. E o medicamento para combater a malária hoje em todo o planeta chama-se cloroquina, implantado aqui por Oswaldo Cruz em 1910. Veja a importância desse médico que começou aqui o tratamento da malária e por isso a ciência aqui em Rondônia prestou um grande serviço a toda a humanidade. Então, durante a cura de alguns doentes com o farmacológico que ele tinha trazido, ele percebeu que às vezes as pessoas não conseguiam se curar num tempo hábil e morriam. E diante de inúmeras mortes que aconteciam diante dos olhos de Oswaldo Cruz dentro do hospital, e ele olhando pelo outro lado, o remédio que haveria trazido entrando em escassez, ele não teve outra saída, a não ser recorrer à casca do vegetal aqui de dentro da floresta. E só não morreu muito mais trabalhadores durante esta obra, porque muitos aderiram tomar o chá das cascas da quina-quina. E com isso, ele garantiu não só o avanço da construção, como favoreceu, de certa forma, a inauguração dessa estrada. Muitas pessoas, depois de algum tempo, criaram aqui algumas garrafadas, que são usadas até hoje. Claro que Oswaldo Cruz implantou medicamento químico, até porque ele era um estudioso, um cientista, correto? Então ele era um pesquisador, então foram medicamentos industrializados à base da cloroquina, do quinino, é isso? Que curavam malária. Mas aqui também, os nativos também, os índios também, faziam umas garrafadas que também curavam. É importante que se diga, ainda hoje, algumas pessoas conhecem umas garrafadas que fazem muito bem para o combate a essa epidemia. Desde a idade de criança, quase, curando malária, que se chamava sezão na época, os arigó vinham, e todos eles pegavam sezão e ficavam arriados dentro de uma rede, e o meu avô curava com a quina-quina, com a famosa quina-quina. Que já já você vai para a selva para aprender a identificar uma quina-quina também na sua região. Então, a cloroquina, que o Anísio está falando, é um derivado desse indivíduo florestal. E a garrafada, que o Anísio também se refere, é do entrecasca também desse indivíduo. Anísio, conta pra gente como que Oswaldo Cruz curava os pacientes dele e imunizava os trabalhadores dele. Importante isso aí. Os trabalhadores, doentes ou não, eram obrigados a tomar uma dose diária de quinino. Olha que interessante. Doentes ou não. Os que estavam doentes tomavam diariamente. Os que não estavam tomavam com espaço maior, a cada 4, 5 dias. Mas todos tomavam uma dose de quinino. Com isso ele evitava e imunizava os trabalhadores para evitar o número de mortes. De 1978 que eu conheço a quina-quina, do tempo dos meus pais. É um remédio que serve para tudo quanto há de inflamação, de febre. O senhor já pegou malária? Já. Daquela miudinha, só meia cruz, falsífica. Passei só 8 dias internado, mais de 20 litros de soro eu tomei. Caiu o couro das mãos, dos pés,
foi curado com a quinaquina. E durante as nossas andanças pela zona rural de Porto Velho, nós ouvimos 23 pessoas. E todos, por unanimidade, tanto já usaram o chá da planta, como até hoje ainda buscam na floresta a cura para alguns sintomas que estão sentindo. Para nós aqui na Amazônia, previne a malária, previne diz que é hepatite, previne. Muitos tipos de doença diz que ela previne, né? Desde eu criança que eu via meus avós, ele fazia remédio com ela para as pessoas que estavam com malária, por problema doente do fígado, por rim, tudo ela vem curando isso aí, entendeu? Então eu aprendi desde criança, eu conheço ela. A gente procura a erva, tira a casca, lava aquela casca, tem aquele lodo por cima que aí a pessoa rapa, tira bastante aquele verde de cima da casca e deixa só o centro da casca. Corta bem miudinho, ferve e pega aquele líquido que ferveu, engarrafa, até 3 doses por dia, toma uma de manhã, outra meio-dia, outra de tarde, se a doença estiver muito avançada. Mas isso se a pessoa estiver doente. Isso se essa pessoa estiver doente. Acabou o sintoma da doença? Para. Acabou o sintoma da doença, para. O fato, meu amigo, é que a quinaquina sempre foi e continua sendo amplamente defendida pelos povos da floresta. Fato esse que levou a nossa equipe a ir até a selva amazônica. Nessa aventura, você vai aprender alguns macetes de como identificar e a diferenciar a quinaquina de outros indivíduos florestais que são amplamente confundidos com ela aqui dentro. Comumente eu tenho sido convidado por alguns amigos para ir até o lote deles para identificar uma árvore para ver se realmente trata-se da quinaquina ou não. Raramente é uma quinaquina, mas a maioria das vezes é a acariquara. E principalmente a acariquara roxa, a Minquartia guianense, ela parece muito com a quinaquina. Quando eu digo parece muito, em qualidade de fuste, em aparência do caule, por ser retilíneo, ou seja, por ser bem reta e por ter essas ondulações, essas que se assemelham às fenestras das quinaquina. A quinaquina, essas fenestras é bem diferente, como você está vendo. No caso da acariquara, algumas elas só ameaçam e já saem. Outras é possível você ver o outro lado. As fenestras chegam a atravessar o indivíduo. Não é uma quinaquina. A quinaquina, o que difere ela das demais é o formato do fuste, ou seja, do caule, e o formato da copa e a disposição morfológica das folhas, que já já vou estar mostrando a diferença. Essa daqui é uma acariquara roxa, a Minquartia guianense, como eu falei, e ela pode sim, aqui dentro da floresta, ser amplamente e facilmente confundida com a quinaquina. Então, quem não conhece, é comum as pessoas confundirem, né? Já eu encontrei uma quinaquina, mas ela não é amarga, cara, uma quinaquina é diferente, quando na realidade é uma acariquara, né? Olha só, ela se destaca no meio da floresta. Olha só, se destaca bem. Mas a pergunta que muitos amigos me fazem é: Saraiva, mas por que tu conhece que é uma quinaquina ou que é uma acariquara só em olhar? Porque eu não consigo. É muito simples. A folha da acariquara assemelha um pouco aí a folha da abiurana. A da quinaquina, ela é mais fininha e oposta, então difere bastante as folhas. Esse indivíduo florestal aqui é o guarantã. Indivíduos da família do guarantã e da carapanaúba, ele foi muito tempo utilizado na Amazônia e ainda é. Hoje como cabo de machado, mas na época dos seringais ativos, a carapanaúba era tirada dos cavacos dela para defumar. A carapanaúba, quando você descasca ela, você corta
aonde você cortou, ela exuda um látex quase da cor de verde cana. Meio que amarelado, nem amarelo nem verde. Essa é a carapanaúba. O guarantã, ele não exuda esse látex, mas o cara amarga pra caramba. Por isso, a casca dele também é utilizada como farmacológico para febre e outros males aqui na Amazônia. Como a catuaba se destaca no meio da floresta. Isso aí é um amarelo ferruginoso. Isso aqui não parece, ao mesmo tempo que parece um guarantã, ela parece uma acariquara, uma acari, pelas ondulações, pela tipologia aqui do ritidoma, né? Só que é uma abiurana. Então, mais uma vez mostrando, esses gomos, essas saliências, essas nervuras aí, não é um padrão de regra para identificação da quina-quina. Isso aí é um indivíduo da família da Sapotácea. Cara, eu acho que é um aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Olha só, uma área antropizada. Cara, que massa, hein? Linda você. Meus amigos, você tem noção do quanto que eu já andei nessas florestas para encontrar essa raridade. Eu estou diante agora da famosa quina-quina, Cinchona officinalis. O indivíduo de muitas outras centenas aí de espécies de outras tribos, distribuídas praticamente em 44 tribos dentro da família das rubiáceas. Algumas espécies de rubiácea têm importância econômica, como o café, Coffea arábica. A Cinchona officinalis e Cinchona legeriana é uma espécie de importância medicinal, das quais é extraído o quinino. Então, gente, quando se fala em casca, não é essa parte marrom que você vai fazer o chá, não. Você vai morrer. Porque aqui, ó, toda essa parte escura, aqui tem uma composição muito grande de indivíduos que são tóxicos ao teu organismo, à tua garganta. Então não é dessa parte, dessa estrutura escura que você vai fazer o chá. A quina-quina, ela tem isso aqui, ela parece uma envira, dá uma olhada, ó. Isso aqui não é um padrão de regra de identificação. Isso aqui são fibras parcialmente mortas, que vão se transformar em casca. Obviamente, casca. E é daqui, meu amigo, que você vai fazer o seu chá. Então você pode pôr para secar, lava, põe para secar, corta picadinho, uma colher de chá mais ou menos, corta quantos você puder e bota dentro de uma garrafa PET, aí mais ou menos ali pelo meio, completa ela toda de água, pode ser água mineral ou o chá. Se você quiser mais concentrado ainda, você faz um chá e depois pega esse chá, coa e joga aqui dentro com essas cascas, dentro da garrafa. E todo dia, não precisa você se empanturrar. Isso só se você estiver com alguns sintomas de malária, de febre, de alguma infecção estomacal. Pelo amor de Deus, tu não vai sair por aí fazendo barril de garapa disso aqui bebendo porque eu tô mandando não, cara. Pelo amor de Deus. Toma isso aqui só se o médico te recomendar. Pesquisa tudo sobre a Cinchona officinalis. Tudo sobre a quina-quina. Desde que a gente começou a gravar dentro da mata aí, a quina-quina, eu venho sempre falando que tem indivíduos que se assemelham bastante, que parecem muito um com o outro. E o interessante é que agora eu tenho um do lado do outro para você ver a diferença, como ela é gritante com relação ao ritidoma, com relação
ao meristema foliar e até mesmo radicular dessa essência. Aqui, ó, eu tenho uma quina, a Cinchona officinalis. E aqui eu tenho uma Acariquara. As duas são fenestradas. Aqui na quina, lá em cima, tem algumas frestas que eu consigo ver o outro lado. Na Acariquara, praticamente, o tempo todo você vê o outro lado dela. Mas isso aqui não é um padrão geral das Acariquaras. Isso é algumas espécies dela que tem essa característica. Aqui na quina, ela tem a casca e a disposição do ritidoma, dessas cascas mortas, diferente da Acariquara. A Acariquara, ela despreza essa casca morta, essas lenticelas, que nada mais é do que a estrutura por onde o vegetal transpira. Então a Acariquara, ela dispersa. Aqui na quina, ela racha e forma fissuras. Que característica é essa? Essas fissuras daqui na quina, se nós cortarmos ela e olhar de frente, ela funciona mais ou menos assim. Um V invertido e reto. Então essas estrias é a casca daqui na quina. Essas estrias é o que difere aqui na quina da Acariquara. E se você ainda tiver dúvida, você vai para a folha, porque a folha daqui na quina é completamente diferente da folha da Acariquara. A folha nos galhos mais jovens, elas são opostas e imparipinada. O que vem ser imparipinada? Ela termina em ímpar, uma folha ímpar, lá na ponta do galho, tá vendo? Isso é uma característica de um dos indivíduos das rubiáceas. Impressionante como mesmo seca, mesmo depois de morto, o vegetal ainda guarda o amargo nas fibras dele. Eu acredito que essa árvore ela tinha que fazer um estudo científico melhor para a gente saber direitinho, porque essa árvore ela tem muita utilidade. Então, eu acho que os estudos dela deviam ser bem mais aperfeiçoados, né? E que sejam elaboradas leis que, assim como aqui na quina, muitos outros vegetais que poderão salvar vidas, ainda desconhecidos aqui dentro da Amazônia, possam vir a ser protegidos por leis. O objetivo dessa nossa andança pela floresta foi fazer com que você também possa identificar estes indivíduos. E que pelo menos você consiga diferenciar o que são estrias de ritidoma escamoso, como o das sapotáceas. Então, meus amigos, nós chegamos ao final de mais uma aventura. E esse é um trabalho que a gente fez a pedido desses dois amigos que eu citei no início do vídeo. E que você também pode muito bem entrar em contato conosco, dar sua sugestão e dar aí uma informação para a gente ir filmar para você. Esperamos que você tenha gostado e que não se deixe levar pelas informações que você está vendo na televisão. Pesquise. Não estaríamos nós agora, quando eu falo nós, eu falo população mundial, ser vítimas ou sendo massa de manobra de grandes laboratórios. Esse é o pensamento do Zezinho Saraiva. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você curta, mande esse vídeo para frente e se ainda não é inscrito, faz fidelidade aí conosco, ok? Fica com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.